Boa noite. Seguinte, já vou dar um aviso para vocês, tá? Fala mais perto? Beleza. Seguinte, meu nome é Calil. Para quem me conhece, eu me chamo Calil. Para quem não me conhece, prazer. Tá bom? Eu vou dar um aviso aqui para vocês, tá? Porque tá todo mundo de máscara. Eu sou muito carente, então eu preciso que vocês dêem alguma reação, beleza? Porque eu não enxergo a cara de ninguém aqui e tá escuro. Eu tenho miopia, astigmatismo e hipermetropia. Eu não sabia nem que dava para ter os três. Então, por favor, me ajudem. Beleza? Pegaram. Vamos tentar de novo. Beleza? Bom, legal. Seguinte, gente. Esse tema desse caps que a gente pegou, a gente vai falar a respeito da igreja perseguida. Quem aqui conhece a igreja perseguida? Nossa, peraí, que eu não enxerguei, foi nada. Cadê a mãozinha? Bom, olha, tamo em peso então. A gente fala muitas vezes de igreja perseguida e qual que é a primeira imagem que vem na nossa cabeça? Afeganistão, tiro, bomba. E a gente só pensa em o quê? A galera morrendo por causa do evangelho, correto? Vamos lá, correto? Isso, gente. A gente vai treinando, até o final a gente consegue, demorou? Cara, é muito complicado a gente pensar a respeito da igreja perseguida. Por quê? Por causa que a gente às vezes esquece que a gente faz parte dela. Claro, a gente não está num contexto de perseguição intensa, onde a galera entra na nossa casa para matar todo mundo e ver se tem Bíblia, e ver se você é cristão e te prender e te levar para algum lugar aí. Então, a gente acaba ficando às vezes muito aconchegado ou confortável em apenas pensar sobre, mas a gente esquece que também é a nossa galera. Então, o que Deus tem falado muito comigo nesses últimos tempos é exatamente isso, que aquele lá também é o nosso povo, aquele Deus que eles servem também é o nosso Deus. E hoje a gente vai falar a respeito de algo que a gente fala sempre, que provavelmente aqui todo mundo já ouviu, pelo menos eu acredito que todo mundo aqui já ouviu, que na moral, deixa eu... aqui, acho que eu não estou enxergando ninguém. Calma aí, só um minutinho. Foi? Tá melhor? Não? Vai pra cá? Assim? Pera. Só apontar lá pra trás. Foi? Tá bom? Melhorou pra mim. Aí, me salvou. Aí, agora eu enxergo vocês, fica aqui atrás. Seguinte. A gente fala sempre... vocês estão... Depois a gente acerta esse negócio de luz, tá? Eu não sei quem que organizou. Seguinte, a gente sempre fala a respeito da igreja de Atos. A igreja de Atos pra gente é o padrão de igreja, por quê? Porque foi a primeira igreja a ser fundada. A gente sempre lembra dela como uma galera que era ardente pelo evangelho. Para eles era tudo ou nada, não tinha meio termo. E é interessante por causa que naquele tempo, você aceitar a Cristo, você decidir seguir Jesus, era basicamente você assinar a tua própria morte ali. Por causa que pensa que naquele tempo, ou você aceitava Jesus, ou você tinha a tua vida normal. Ou você seguia Cristo, ou então você seguia qualquer outra coisa. Não dava para ser meio termo é o famoso creio, só não pratico, é o não praticante. É a coisa mais preguiçosa que tem, porque não existe. É tipo, vocês chegaram a ver aquele videozinho, né? Eu falo, se for assim, então eu sou rico não praticante. Eu só não pratico a questão da riqueza. Então, essa galera, eles tinham Cristo como tudo. Não tinha outro nível de entrega para eles a não ser tudo. E Deus tem falado comigo a respeito disso. Por quê? Por causa que eu comecei a ver algumas coisas que eu estava fazendo e que muitas vezes a gente acostumou a fazer porque ficou no automático.
Muitos, às vezes, aqui dentro, eu não conheço todo mundo, mas muitas, às vezes, já nasceram dentro de família cristã, ou de família que já era envolvida com a igreja. A gente cresceu num contexto onde tudo que a gente ouvia, tudo que a gente consumia e tudo que nos era instruído e entregue era sempre voltado para a igreja. E a gente tinha já os nossos valores assim que a gente carregava. Não necessariamente a gente entendia, mas a gente sempre ouviu, então para a gente sempre foi verdade. Só que a gente, na hora que começamos a crescer, a gente começou a se envolver com amigos na escola, com amigos na faculdade, com amigos na rua. A gente começou a ver uma outra realidade, de uma galera que consegue viver sem Deus, de uma galera que está tranquila, fazendo o que eles gostam de fazer o tempo inteiro. E foi muito estranho a gente perceber isso, e perceber que, cara, tudo aquilo então que me instruíram desde criança, dá para relativizar, dá para a gente negociar. Então talvez não seja totalmente verdade aquilo. Hoje o que a gente mais vê é algumas relativizações de princípios da Bíblia, por causa que hoje é muito legal você encontrar uma pessoa que, sei lá, ela não quer mentir. É muito maneiro, até o momento que isso começa a afetar os outros. Garanto para você, se você quiser viver sempre nos princípios da Bíblia, a galera vai achar muito legal. Só toma cuidado, por quê? Por causa que a galera vai começar a ver, tá me denunciando. Quem faz muito certo, às vezes denuncia quem está fazendo errado. Eu lembro que quando eu era criança, eu não consegui copiar as coisas da lousa. Não sei se é por causa da visão. E a minha irmã conseguia copiar tudo. Então quando eu chegava em casa, eu não queria que pegasse, não é pegar o meu caderno. Se você pegasse o meu, estava tudo certo. Para que pegava o dela. E ela tinha feito tudo. E por eu não ter feito nada, então eu ficava em destaque. Então o certo dela denunciava o meu errado. E é exatamente esse o padrão que muitas vezes Cristo vem trazer. Cristo, quando ele veio, ele cumpriu tudo o que estava na palavra, completamente, de capa a capa. Ele cumpriu cada profecia, cada coisa que tinham falado a respeito dele e do reino de Deus, ele conseguiu cumprir. E ele denunciou então um sistema que era baseado somente na obra. E aquela galera que ele deixou para então expandir esse reino, eles começaram a entregar tudo o que eles tinham para viver como Cristo viveu. Entenda que a vida de Deus, cara, ela denuncia um mundo que está em trevas. Todas as vezes que a luz chegar em algum lugar, as trevas vão ter que sair. E a treta não é quando as trevas saem, é que quando as trevas saem, é o que depois fica. Por causa que todo mundo já ouviu aquele exemplo, né? Que Jesus chega, ele ilumina um cômodo, e daí agora ele vai começar a arrumar. A treta não é iluminar, a treta é arrumar. Eu não sei se vocês já tiveram esse conflito quando vocês chegaram, quando Cristo chegou na vida de vocês, que ele chegou e parece que tudo que ele falava para a gente fazer era impossível. Parece que, nossa, pelo menos comigo, eu não sei se foi com vocês, mas a primeira vez que eu cheguei na igreja, eu vi toda aquela galera, nossa, parecia uns anjos assim. Eu falei, não, só vai ter eu no inferno, só, não é possível. A galera, todo mundo muito certinho, muito pá, por causa que, para mim, não tinha como viver essa vida que Cristo nos trazia, que Cristo falava. Eu conhecia, eu só não sabia que dava. Por quê? Porque eu estava tentando fazer aquele negócio do meu próprio jeito. E voltando, então, colocando essa perspectiva dentro da igreja de Atos, pensa que essa galera veio de um contexto onde tudo o que eles faziam era contra a palavra. Tudo o que eles viviam era contra a palavra. E aquilo que eles sabiam que era e que estava de acordo com a palavra de Deus, eles não conseguiam, porque não se sentiam dignos de viver aquela vida, por causa que eles sentiam que Deus não era capaz de tocar eles, por causa do pecado deles. A demonstração de que esse pessoal entregou a própria vida, assim como Cristo fez por nós, é que hoje a gente consegue carregar uma Bíblia no busão. A galera vai olhar estranho, mas não vai ter problema. A gente conseguiu colocar a nossa vida com Deus, ou o cristianismo, ou o ser cristão, simplesmente como mais um
título que a gente tem na sociedade. A gente acostumou a ouvir falar de Jesus. A gente acostumou com o nome de Jesus. E isso, conforme o tempo, foi criando em nós um esfriamento. Por causa que a partir do momento que o nome de Jesus se torna comum para a gente, então ele para de ter realmente a importância que ele deve ter. Eu comecei a perceber que no começo, para mim, era uma coisa estar na igreja ou ter o meu tempo com Deus, porque depois eu comecei a acostumar, porque eu criei a minha logística. Eu chego em casa, leio a Bíblia, pá, oro, volto e sério, voltamos, vida normal. Eu consegui acostumar em fazer coisas que na verdade eram para Ele e acabou virando para mim. A gente conseguiu fazer um sistema onde a gente se sente à vontade para viver o Evangelho de uma maneira que não interfira no modo como a gente vive a nossa própria vida. E é interessante por causa que não era o modo como a galera vivia antes. Não é o modo como os cristãos antigamente viviam. Não estou dizendo para você que agora você vai ter que ser pastor. Agora tem que ser um evangelista. Você vai ser o próximo Luca Martini que vai ter. Não, cara. A questão é como é que você aplica aquilo que está na Bíblia. Qual que é o efeito da cruz na tua vida? Você consegue ver um antes e um depois de Cristo na sua vida? Por causa que muitas vezes a gente esqueceu de fato o primeiro amor, e a gente acostumou com a mornidão. Eu comecei a ver que, cara, eu conseguia fazer tudo o que um cristão normal fazia sem estar de fato ouvindo a Deus. Eu conseguia viver toda a minha vida sem me relacionar de fato com Ele, por causa que para mim virou cumprir a tabela. Eu consigo chegar aqui na igreja, a gente senta, aí oram, a gente levanta, canta, senta de novo, aí levanta de novo, né? Que a gente faz isso automático, e daí a gente bate palma, senta, ouve a palavra, levanta, ora e vai embora. E segunda-feira, se pá, a gente lembra. Terça-feira já não consigo me lembrar muito do que foi falado. Quarta-feira, cara, esquece, estou preocupado com outra coisa. Quinta-feira já tem outra treta para poder resolver. Sexta-feira eu lembro que já vai ter compromisso sábado, e daí sábado eu venho e faço tudo de novo. E a gente diluiu todo o evangelho então em uma semana. E de fato depois não teve efeito nenhum, porque a gente conseguiu ouvir tudo aquilo que a gente chama de palavra de vida eterna, e não teve efeito nenhum em mim. Por quê? Porque eu acostumei. Por causa que aquele versículo eu já ouvi, aquela pregação eu já ouvi, esse exemplo eu já peguei, aquela passagem eu já conheço, esse personagem eu já sei da vida dele, e tudo aquilo que vão falar, tudo aquilo que tem para falar eu já ouvi, e para mim é aquilo. Não passa daquilo, parece que bate no teto e volta. Só que se você aplicar isso no como é que era a igreja de antigamente, não era assim. O que começou a me incomodar quando eu comecei a ver isso daqui é porque o mesmo Deus que eles serviam a gente serve hoje. E por que eles viviam daquela maneira e hoje a gente não consegue viver do mesmo jeito? Por que eles tinham aquela paixão e tinham essa coragem de entregar a vida pelo Evangelho, e hoje a gente treme às vezes na base só de, sei lá, citar qualquer coisa da Bíblia? Hoje a gente fica com medo às vezes de nos posicionarmos a respeito de coisas que a Bíblia é contra. O que mudou? Porque se a gente sabe que é o mesmo Deus que eles serviam, o porquê que em nós agora mudou? Se Deus não mudou, quem mudou fomos nós. Se Deus é o mesmo que eles serviam, aquele Cristo que ressuscitou e está vivo hoje, qual que é o efeito disso em nós? O que a gente ainda não entendeu? O que eles viram? Por causa que quando Jesus morreu, a galera, o que eles fizeram? Eles se prenderam dentro de casa porque agora moiou.
agora os caras vão vir atrás da gente, por causa que mataram Jesus, agora vai sobrar pra gente, porque a gente estava andando com ele, e viram a nossa cara, estamos ferrados. Só que do nada, aconteceu a coisa mais assustadora que podia ter. Jesus atravessando uma parede, e chegando falando, cara, aí ganhamos, hein? Liberdade cantou para nós. Por quê? Por causa que naquele momento ele cumpriu aquilo que ele falou que iria fazer. Agora, pensa na reação daquela galera. Uma hora eles eram perseguidos, mataram o mestre deles, eles vão ser os próximos a serem mortos. O medo deles estava sendo da morte. Agora o mestre aparece, ressuscitado, em corpo glorificado, e dando id ainda. Pensa no como é que é, na confusão que deve ter ficado a mente deles. Mano, então ele de fato vai preparar um reino, tem uma eternidade esperando a gente. Então não é só isso daqui que eu estou vendo, não é só isso daqui que eu estou tocando. E a partir desse momento, essa galera decidiu entregar tudo. E é só nessa atmosfera, é só nesse entendimento que então aquela passagem que a gente sempre fala agora faz sentido. Por causa que um homem achou uma pedra preciosa num campo, voltou, vendeu tudo o que ele tinha, por causa que ele achou algo que valia tudo. E é essa perspectiva que a igreja primitiva tinha. Eles encontraram algo que vale mais do que a própria vida deles. A partir desse momento então, eles não tinham medo agora de entregar nada, por causa que a única coisa que parava eles agora foi vencida, que era a morte. Eu não sei se vocês conhecem os 300, já assistiram o filme? Conhecem? Vamos lá, gente, cadê? Lembra lá? Aqui interatividade, aí pá. Boa. Ainda tem uns remanescentes ainda aqui. Lembram dos 300? O que dava medo naqueles caras? Por quê? Porque o que dava medo neles é que eles não tinham medo de morrer. Eles eram uma meia dúzia de uns caras loucos que estavam indo para a guerra disposto a morrer. O que você faz com um cara que não tem medo de morrer, gente? Não tem o que fazer contra ele. O pior que podia acontecer, ele não está nem aí. Até onde que esse cara consegue ir? Até onde essas pessoas conseguem ir? E agora pensa, se esse cara agora, a única coisa que travava ele, a única coisa que dava medo nele, a única coisa que poderia parar ele, agora já não importa mais. A partir desse momento, tudo aquilo que você entregar na mão desse cara, ele vai dar o sangue, por causa que é só aquilo dali. Pensa na perspectiva que essa galera tinha. Mano, tem uma eternidade me esperando. Me deram uma missão, e o cara falou que vai voltar ainda para me buscar. Nessa perspectiva, cara, vale tudo. É como um pastor que eu ouvi falar, ele disse o seguinte: faça tudo, só não peca. A respeito de Cristo, cara, vale tudo, só não peca. O que a gente tem feito hoje para propagar o Evangelho? Calil, poxa, eu não saí para evangelizar na rua. Não precisa disso, cara. Ou como é que você tem se posicionado dentro da tua faculdade, dentro do teu trabalho, dentro da escola, na tua família? Qual que é o efeito da cruz agora, de Cristo ressuscitado? Qual que é a noção que a gente tem? Por causa que a cruz parece que perdeu o sentido, parece que o sacrifício que foi feito na cruz, hoje é só mais um evento da Bíblia, é só mais uma história que a gente tem num livro antigo. Só que ela não é isso apenas, ela é algo real. O que a cruz liberou para a gente, e por que a gente não está tendo acesso a isso hoje? Vamos olhar lá, eu não sei, quem trouxe Bíblia, abre aí comigo, está lá em Hebreus 11, 8. Agora está escuro, né? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir a um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia,
habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tinha fundamentos, da qual Deus era o arquiteto e edificador. É muito interessante porque foi prometido para ele uma terra. Ele começou a peregrinar na terra da promessa. Pensa que aquilo que Deus te prometeu, talvez você já esteja pisando. Talvez aquilo que Deus nos prometeu, talvez a gente já tenha pisado. Só que a questão é, o que a gente tem ansiado mais? O que a gente tem desejado de verdade? O que o nosso coração de fato tem ansiado e queimado a respeito daquilo? Será que é, sei lá, ter uma família? Top, não é errado. Eu quero ter uma pessoa do meu lado, porque eu estou carente. Eu quero casar. Não está errado essas coisas, mano. Não está. Mas tem algo a mais. Saiba, Deus quer essas coisas para você. Ele deseja isso para você. É um plano dele para você. Só que a questão é, o que a gente deseja mais? Cara, é muito bom receber coisas de Deus, mas saiba que tem algo que vale mais, que é Ele mesmo. Gente, o paraíso só é interessante porque Jesus vai estar lá. Só é interessante porque Ele vai estar lá. Se em algum momento Ele decidir, fala, gente, seguinte, o céu, então, vai ser agora só uma salinha em branco, com uma mesinha, no máximo um café com bolachinha de sal. E vai ser isso daí o céu, por toda a eternidade. Top, porque Ele vai estar lá. Essa galera, eles caminhavam e viviam a vida deles, em tudo aquilo que eles faziam, na profissão que eles tinham, na vida que eles levavam com a família, naquilo que eles pensavam, naquilo que eles planejavam em fazer. Para eles a prioridade era Cristo, acima de tudo e de todos. Eu comecei a perceber que muitas vezes eu acostumei com ter um discurso, com glória a Deus, não, Jesus é bom, Jesus te ama. Essas coisas não são mentira, é real. Só que pode virar apenas um jargão, pode virar algo que a gente aprendeu a falar. O que de fato a gente tem feito de coração? O que de fato tem queimado da gente? Ou se não tem queimado nada, o porquê que não tem queimado? Por causa que o coração desse pessoal, a paixão que eles tinham, era num nível onde, cara, você não ia tirar nunca a fé dessa galera. Por causa que simplesmente o fato deles pensarem em entregar a vida para Cristo e agora decidir seguir Ele, já era uma doideira. Já era basicamente, hoje seria equivalente a você falar, tô indo embora. Qual que é o lugar onde tem mais confusão? Não sei, vamos para o meio de guerra agora. É isso que eu quero, vamos lá. Era basicamente isso. Era você falar, eu estou a fim de destruir a minha vida. Por causa que era basicamente isso. Na perspectiva de todos que viam, qualquer um começando a seguir a Cristo, era isso. Perdeu a vida dele. Agora no máximo que ele vai receber é um tapa na cara, uma cuspida, um espancamento. Perceba a vida de Paulo. Paulo foi o cara que mais se ferrou, foi o cara que mais apanhou, mais foi expulso, mais foi perseguido e mais sofreu dano por Cristo. E é interessante que diante de tudo isso que ele viveu, ele ainda conseguiu falar, por causa que essa breve, leve e momentânea dor e sofrimento não tem comparação com a glória futura. O cara, ele sofreu 3 naufrágios, ele foi chicoteado, ele foi espancado, dado como morto. Aí o mais legal, que quando ele foi dado como morto, levaram ele para fora da cidade, deixaram ele lá. Quando ele recobrou a consciência, ele voltou. O que ele fez? Vamos voltar para a cidade, vamos voltar para a galera que me bateu. No mínimo esse cara tinha alguma coisa faltando na cabeça dele, que acho que bateram muito forte na primeira vez, aí desconjuntou todo o resto.
Por causa que esse cara, ele decidiu entregar tudo para Cristo. E muitas vezes a gente espiritualiza muito isso. A gente espiritualiza num nível de: se eu não sentir um arrepio agora, não vou. Quando na verdade é um posicionamento. Por causa que na hora que começar a questionar a respeito da tua fé, não vai ter: arrepiei agora, então eu falo isso aqui. Você vai ter que se posicionar, e é uma questão de escolha. As 3 vezes que Pedro negou Jesus, foi porque ele não se posicionou. Quando ele decidiu se posicionar, ele começou a edificar a igreja de Cristo. Ele mais de toda aquela galera. Por causa que agora a perspectiva deles era outra. Era: essa vida aqui é pra gente meter o louco mesmo, por causa de uma eternidade esperando. E não dá pra gente esperar, por causa que ele está voltando. A gente às vezes esquece que toda essa galera, o pessoal que senta do meu lado no busão, a galera que está ao meu redor na escola, o pessoal que está sentando comigo, que está trocando ideia na faculdade, a mocinha lá do café que está no meu trabalho, a tia da limpeza, os meus colegas de trabalho, toda essa galera que não conhece a Cristo, eles estão indo para o inferno sem saber. E é muito punk pensar nisso, porque ofende e assusta. Só que não dá pra gente negar, por causa que muitas das vezes aquilo que a gente recebe no culto, aquilo que a gente ouve, os podcasts, as pregações, os vídeos, a galera que a gente segue, os stories, todas as postagens, todo o conteúdo que a gente recebe, de fato nos edifica, mas não nos leva além, por causa que aquilo acaba não transbordando, porque para em nós. O desejo de Deus é que a gente fosse rios que fluíssem água viva, mas parece que a gente virou represa. A gente recebe e não passa para ninguém. A gente trava. Por causa que, cara, é muito importante você ter a tua intimidade com Deus, o teu tempo com Deus, mas qual que é o efeito disso para o resto da galera? Por causa que, você quer saber do que o coração de Deus queima? Por vidas. A gente sempre ouve falar que é bom a gente tem que ansiar ter o coração de Deus, mas o coração de Deus anseia por vidas. A mensagem do Evangelho é exatamente isso, cara. É um Deus que decidiu vir salvar a tua própria criação. Você já parou para pensar que quando o pecado entrou no mundo, o homem já não tinha mais acesso a Deus, ele não conseguia mais falar com Deus. Então o primeiro ato de amor veio dele. A gente não conseguia fazer nada, a gente não conseguia ouvir, a gente não conseguia falar com Ele, não tínhamos acesso mais a Ele. O primeiro ato de busca, de desejo, de relacionamento veio dele. Então toda a nossa vida agora é em resposta àquilo que já foi feito. Eu fiz um devocional com uns amigos e a gente falava a respeito disso. Toda então a minha vida com Deus é em resposta ao que já foi feito por mim. Perceba a passagem que a gente sempre gosta de falar: perdoe para ser perdoado. Eu só perdoo porque eu fui perdoado antes. Eu só amo porque antes eu fui amado. A treta foi que quando o pecado entrou no mundo e quando a gente foi agora sujo pelo pecado, a gente começou a amar as coisas pelo que elas não são. E essa que foi a treta, porque então a gente não conseguia amar elas de verdade. Agora, na perspectiva do amor de Deus, que Ele veio revelar o verdadeiro amor, o amor encarnado, agora então eu tenho um amor verdadeiro para trazer para as coisas. O amor verdadeiro agora para trazer para um mundo onde para eles o máximo que eles vão ter é uma vida com um cash legal, uma pessoa maneira do lado, e é isso. Uma vida sem Deus, um mundo sem Deus, ele vai acabar sempre na morte, e não interessa o que você faça, por causa que nessa perspectiva de que tudo agora vai acabar, em morte, então não interessa se você viveu como um santo ou se você viveu como o Satanás aqui nessa terra, por causa que no final acaba, você morre do mesmo jeito, até o nível de ética some, porque então não tem mais nada sentido, não faz sentido, porque não tem mais um objetivo. Eu nasci por acaso, então eu vou morrer por um acaso, e o máximo que eu faço nessa vida aqui é curtir, e depois acaba tudo. Não tem mais um objetivo.
Cristo veio e mostrou 3 coisas. Ele mostrou da onde a gente veio, Ele mostrou agora para onde a gente vai, e Ele mostrou o que a gente tem que fazer aqui. Por causa que era esse o plano, do início. E essa galera entendeu. Esse pessoal entendeu. Olha o que Davi fala lá em Salmos 27. Salmos 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na sua casa, na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no teu templo. Cara, só tem uma coisa, só tinha uma coisa que esse pessoal queria: Cristo, nada mais, era só isso, era isso que eles desejavam. Paulo fala, é imensuravelmente melhor estar com Cristo. Ele queria isso, mas ele entendia que ele tinha coisa para fazer aqui. Ele fala, mas é melhor que eu fique. Você já parou para pensar que você não está aqui só para ser mais um bonitinho? Eu sei que você é gatinho, eu sei que você é lindinha, mas já parou para pensar que talvez tenha algo a mais no Evangelho, que não é só seguir um montinho de regras? Você já parou para pensar que tudo aquilo que foi liberado na cruz você consegue ter acesso hoje? Perceba a vida dos apóstolos. Os caras saíram para ir orar no templo, do nada acharam um enfermo, levanta e anda, no nome de Jesus. O cara levantou e andou. Aí virou uma confusão, né? Por causa que agora, como é que vocês fizeram isso? E nesse momento eles fazem agora o que foi planejado. Eles simplesmente apontam para aquele que realmente operou, para aquele que realmente importa. Se no final da tua vida você tiver feito tudo que apontava para Ele, você cumpriu o objetivo. Eu não sei vocês, mas eu estava pensando, eu dou umas noias às vezes de pensar como é que vai ser a minha morte. Não sei se já fizeram dessa daí. Pensar, cara, e se? O que vão lembrar? Ah, ele era gente boa. Ah, ele era legal. Ah, ela era maneira, ela trocava uma ideia legal. Eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu lembro dos grandes homens de Deus, a única coisa que fica marcada para mim é, mano, esse cara andou com Deus, brother. A maior marca da vida desse cara era Cristo. Não tem como falar da vida dessa pessoa sem citar Deus. Eu não quero chegar no fim da minha vida e perceber que tudo que eu vivi só fazia a galera lembrar de mim. Por causa que eu quero que aquilo que foi falado, que é, não sou mais eu quem vivo, mas é Ele quem vive em mim. Eu quero que isso seja real. Eu quero isso. Eu não sei vocês. Eu sei que tem muitos aqui que às vezes a gente esfriou. A gente, nossa, aconchegamos e ficamos tranquilos. E a gente acostumou a entrar num sistema onde a gente vai lá, faz as coisinhas, volta e o Evangelho não tem mais efeito. Aquilo que a gente fala que trazia a vida parece que tirou a graça de tudo. Parece que na verdade a gente está perdendo o que está de bom nessa terra. Parece que a gente conseguiu inverter. Se Deus era a fonte de prazer, agora Ele não é mais. Agora Ele é a fonte de regras que a gente tem. Porque se Ele em algum momento decidir entrar no ambiente que a gente está e trocar tudo de lugar, a gente fica incomodado. O incômodo que eu quero trazer hoje e que Cristo já tem me incomodado é a respeito disso. Dá para conhecer mais, tem algo além. O que essa galera viu? O que esse pessoal enxergou que eu ainda não vi? O que esse pessoal viu? O que esse pessoal entendeu que a gente ainda não sacou? Parece que não virou ainda pra gente. É esse que tem que ser um incômodo. Cara, por que eu tô lendo esse negócio aqui e falaram que se eu ler, ele vai gerar vida em mim? Eu tô lendo e não tô entendendo nada. Nossa, eu devo ser uma batata. Não é possível. O que acontece? Por causa que ele falou que todo aquele que me buscar de todo o coração me encontrará. Será que ele mentiu então?
Será que então ele me fez de palhaço então? Cara, se Cristo for o nosso maior objetivo, então você conseguiu burlar todo o sistema do mundo. Por causa que se Cristo vive, então tem uma eternidade nos esperando. Se de fato Ele ressuscitou, então não é só isso daqui que eu estou vendo, não é só isso daqui que eu estou vivendo, tem algo a mais. E o que é isso? Eu quero descobrir. Por causa que essa galera viu, essa galera enxergou, essa galera entregou tudo. Por que hoje eu fico receoso de entregar tão pouco? Talvez a gente tenha conseguido na primeira vez entregar tudo, mas hoje qual que é o nosso tudo? Será que o nosso tudo na primeira vez que a gente encontrou com Cristo é diferente? Qual que é o efeito da cruz? Porque Jesus não mudou, é o mesmo. O cara que ressuscitou na cruz, aquele cara lá que pagou todos os meus pecados e que está vivo hoje, que está voltando, é o mesmo. O cara que essa galera encontrou é o mesmo que eu encontrei hoje. E por que não teve o mesmo efeito em mim? Por que não teve o mesmo efeito em nós? Não sei se vocês já assistiram Matrix. Eu gosto de pegar essas referências. Perceba que a cena mais top é quando ele consegue enxergar agora os códigos, por causa que ele percebe agora que tudo aquilo que ele está vendo não era bem o que ele via antes, tem algo além. Você tem duas escolhas: ou você via a sua vida do jeito que você quer, ou você agora enxerga da perspectiva de Deus. Deus fala exatamente isso para uma galera: coloquei diante de vocês a vida e a morte, escolhe pois então a vida. Ele deu a dica ainda. O que você escolhe hoje? O que a gente tem escolhido hoje? Porque todo dia a gente tem uma nova escolha. Se antes eu tinha poder de escolher, que dirá hoje que eu sou livre em Cristo? E Ele já me dá acesso a tudo. O que eu tenho acessado da cruz que já está liberado sobre mim? É isso que a gente tem que começar a entender, e que pelo menos eu quero falar aqui. Por causa que talvez você já tenha ouvido tudo isso daqui, cara. Certeza que nada de novo para você. Certeza que a gente sempre ouviu isso daqui no culto, e a gente sempre lê e ouve a galera falando a respeito, mas será mesmo que a gente não entendeu? Será mesmo que a gente está vendo isso daqui? Será que é real? Por causa que se Cristo é real, então Ele está fazendo, brother. E se Ele é real dessa maneira que essa galera viu, se de fato tocaram nas mãos dele, Ele está ressuscitado, então não dá para ser só isso daqui. Tem que ter algo a mais, assim. É o brilho. Entendeu? Brilho. Mano, tem um bagulho me incomodando. Tem algo a mais, eu tenho que fazer, eu tenho que conhecer. É prosseguir em conhecer a Deus, é conhecer e prosseguir em conhecer, é constante. Junta hoje tudo o que você falou a respeito, tudo aquilo que você conhece a respeito de Deus. Sabe que não é nem 1% do que ainda tem para conhecer. E se tudo que você sabe sobre Ele tem uma nova perspectiva, aquela passagem que você conhece tem uma nova visão, aquela oração que você já fez dá para fazer mais, de uma entrega mais completa. O que hoje dá para entregar? Por causa que esse pessoal entregou tudo. E já para encerrar, porque eu estou vendo que vão me bater já. Eu deixo 3 perguntas para você. Qual que é o efeito da eternidade na tua vida? Eu não sei. Você vai ter que pensar na tua vida. O que a eternidade tem causado? Será que é só isso daqui mesmo então? Todos os meus planos vão para essa terra. Por causa que todo mundo que começou a seguir a Cristo, todo mundo que entendeu e que começou a amar Ele de todo o coração, eles não viviam só olhando para isso daqui. Tinha algo a mais, e era a motivação deles. De fato, eles estavam firmados na rocha. Tinha algo palpável ali. Era uma fé que, mano, não dava para entender.
Por causa que diante da morte, essa galera continuava. A segunda pergunta é: o que estamos fazendo com a autoridade de filhos de Deus? Por causa que ele já deu o id. Imporão a mão sobre os enfermos, eles serão curados, expulsarão demônios, profetizarão, terão visões, receberão o Espírito Santo, e ele vos ensinará todas as coisas. O que a gente tem feito com aquilo que já foi liberado? Só que a gente tem acessado? E a última pergunta: temos acessado de fato tudo aquilo que Cristo já liberou? Por causa que o que ele fez não foi só pagar os teus pecados. O que ele fez foi liberar acesso ao Santo dos Santos. E hoje você consegue entrar no teu quarto e fazer o que aquela galera só podia fazer uma vez no ano, que é conhecer a Deus. Eu não sei o quanto isso queima no teu coração, mas eu sei que tem que queimar, porque alguma coisa tem que incomodar a gente. Eu tenho que querer mais, por causa que essa galera queria. E a frase que eu vou ficar repetindo sempre: o que eles viram? O que eles viram? A frase de John Wesley é interessante por causa que ele já tinha até um plano de guerra já. Não sei se vocês conhecem, John Wesley foi um dos grandes evangelistas. Olha o que ele fala. Provavelmente vocês já ouviram essa frase em alguma artezinha de Facebook. Dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Se o que a gente tiver for somente Cristo, o que a gente causa no mundo, na sociedade? Por causa que tem algo além, tem algo a mais. Eu vou ficar repetindo sempre isso, e vão me agredir por causa disso, por causa que começa a ficar chato. O que tem ainda para conhecer? Por causa que eu quero. E tem uma história aqui para contar para vocês, e é um fato histórico, foi real, e já para a gente encerrar, daí a gente ora, daí não me batem. Não sei se vocês conhecem, mas tinha uma legião de romanos chamada Legião do Trovão. Se liga nessa história aqui, ó. O governador romano colocou-se diante de 40 soldados da chamada Legião do Trovão e disse: ordeno que sacrifiquem os deuses da Roma, que sacrifiquem aos deuses de Roma, ou perderão sua patente. Esses 40 soldados criam firmemente no Senhor Jesus, e sabiam que de forma alguma poderiam sacrificar aos ídolos, mesmo diante das ameaças do governador. Cândido respondeu por todos, dizendo: nada nos é mais especial ou maravilhoso do que Cristo, nosso Deus. Primeiramente, o governador tentou suborná-los, oferecendo-lhes dinheiro e honras no império, mas depois passou a ameaçá-los, dizendo que sofreriam várias torturas e tormentos. Cândido respondeu: o Senhor nos oferece dinheiro que perece e glória que desaparece. Tenta nos fazer amigos do imperador, mas nos afasta do verdadeiro rei. Só queremos um presente, a coroa da justiça. Estamos ansiosos pela glória, mas a glória do céu. O Senhor ameaça nos torturar e considera a nossa devoção um crime, mas verá que não desanimaremos, não nos apegaremos a essa vida, nem ficaremos apavorados, mesmo diante da morte. Por amor ao nosso Deus, estamos dispostos a enfrentar qualquer tipo de tortura.
O governador ficou furioso, sua raiva era ainda maior, porque aquela legião havia alcançado o respeito do imperador Antônio, quando ele e seus soldados foram encurralados. Sem água nas montanhas da Germânia, e ao enfrentar os reis bárbaros daquela região, sem condições de sair dali, e já enfraquecidos pela falta de água, aquela legião pediu ao imperador Aurélio Antônio permissão para orar, pedindo a Jesus que enviasse chuva. Mesmo odiando os cristãos, o imperador consentiu. Assim que acabaram de orar, veio uma tempestade muito forte. O exército romano matou sua sede e estocou água, o que permitiu que recobrassem as forças e vencessem o exército bárbaro. Assim, aqueles 40 soldados conquistaram o respeito de Antônio e foram apelidados de Legião do Trovão, por ter ciúmes da reputação que conseguiram perante o imperador e por não quererem sacrificar aos deuses de Roma. O governador decidiu que morreriam de maneira bem lenta e dolorosa. As outras legiões receberam ordens de arrancar as roupas e armaduras de todos os soldados cristãos da Legião do Trovão e colocá-los nus num lago congelado. Então o governador colocou outros soldados ao redor do lago para impedi-los de sair e ficou assistindo enquanto a noite caía, piorando ainda mais as condições de sobrevivência dos cristãos. Todavia, os 40 soldados estimulavam-se mutuamente como se estivessem indo para a batalha. Quantos de nós, companheiros de armas, caíram mortos nos campos por sua fidelidade ao rei terreno? Será possível que falharemos em sacrificar a nossa vida ao Rei verdadeiro? Que ninguém desista, ó guerreiros, que nenhum de nós fuja desta luta contra o diabo. Eles passaram a noite suportando a dor e se alegrando na esperança de rapidamente se encontrarem com o Senhor. Para aumentar a tortura deles, o governador mandou trazer bacias de água quente, que foram colocadas ao redor do lago, a fim de diminuir a resolução dos soldados. O governador disse: vocês podem sair e vir tomar um banho quente, assim que estiverem dispostos a negar sua fé. Por fim, um dos 40 esmoreceu, saiu do gelo e tomou um banho quente. Um dos soldados na margem do lago viu que um dos cristãos havia desistido, então tirou sua armadura e tomou o lugar do desertor, entrando no lago congelado, surpreendendo a todos com a rapidez de sua conversão. Enquanto entrava na água, declarou: também sou cristão, sou soldado de Cristo. Em algumas horas todos já estavam bem aquecidos nos braços de Jesus. O soldado desertor, depois de tomar o seu banho quente, também foi executado. Isso aqui é uma história real, é um fato histórico, e é esse nível de entrega que eu desejo ter, que nós desejamos ter, e que esse pessoal já teve. Então, eu não sei qual que é o efeito que tudo isso que a gente conversou aqui hoje vai ter em você, vai partir de você, tem que ser intencional para você. Então agora eu joguei a bomba no teu colo, o que você vai fazer com isso? Porque é real. Só para a gente encerrar então, pela terceira vez, eu queria orar com vocês aqui, já para a gente encerrar. Amém? Senhor, obrigado, Pai, por permitir a gente estar aqui reunido hoje, e que tudo aquilo que foi falado aqui hoje de fato possa ter um efeito na nossa vida. Não deixe isso daqui parar na gente, faz isso ser real, porque foi real para todo mundo que ouviu, para toda essa galera que ouviu a Tua palavra e que viveu de acordo com isso, e que entregou de fato a vida para o Senhor, entregou tudo o que eles tinham. O Senhor entregou tudo o que o Senhor tinha. A gente quer entregar também.
nos ajuda a identificar o que dá para entregar, o que dá para buscar, nos ajuda. Eu peço a Ti, Senhor, que o Espírito Santo possa nos trazer clareza de mente para buscarmos verdadeiramente isso. É isso que eu oro e peço a Ti, Pai, nos marca com fome e desejo de Ti, em nome de Jesus, amém. Amém.